Olá, boa noite. Começa agora o 18º encontro promovido pelo Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático. É mais um debate do ciclo chamado Desatando os Nós que Atrasam o Brasil, que vem sendo realizado desde a criação do PSD no final de 2011. O nosso tema hoje é a situação do futebol brasileiro, que teve nesse fim de semana mais uma rodada de jogos de baixa qualidade, pelo menos na opinião da Crônica Esportiva. Eu ouvi até um comentarista dizer que a partida entre o Atlético Mineiro e o Palmeiras bateu o recorde mundial de passes errados. O que é que está acontecendo com o futebol 5 vezes campeão do mundo? Para tratar do tema, nós temos aqui hoje Marco Aurélio Cunha, vereador paulistano pelo PSD, médico e ex-dirigente do São Paulo Futebol Clube. Também conosco, Amir Somoge. Ele é consultor de marketing e gestão esportiva, com ampla experiência em projetos de planejamento estratégico e viabilidade econômica e financeira no esporte. Outro participante do debate de hoje é Antônio Moreno Neto. Ele é ex-secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação da cidade de São Paulo. Foi presidente do Esporte Clube Pinheiros, que é um dos principais formadores de atletas olímpicos no Brasil. Ele é também coordenador do Conselho Temático de Esportes do Espaço Democrático, além de membro do Conselho Nacional de Esportes do Ministério dos Esportes. Como sempre, também participa conosco aqui o coordenador de conteúdo do Espaço Democrático, o cientista político Rubens Figueiredo. Eu quero pedir aos 3 especialistas da mesa um comentário inicial sobre a questão principal desse debate. Nesse processo de decadência, os clubes de futebol são culpados ou são vítimas? Evidente que a gestão ela é muito atrasada, porque a modernidade ela é muito rápida, as mudanças vêm muito rápido e os dirigentes se perpetuam. Então os dirigentes que ficam durante longo tempo no mesmo lugar, no mesmo clube, numa federação, confederação, eles não veem a velocidade que as mudanças ocorrem e não se preparam, não se adequam a essas mudanças. Portanto, você fica atrás desse desenvolvimento. Quem não tem qualidade, busca qualidade. Portanto, eles aceitam mais as mudanças do que nós que ganhamos tantas copas, tantos campeonatos, formamos tantos jogadores, entendendo que isso nunca vai acabar. E, portanto, eu acho que o clube é herói e é vítima ao mesmo tempo. Vítima de si mesmo e herói por durarem tanto tempo. O que falta é gestão adequada, profissional, acompanhamento das mudanças do mundo e, evidentemente, uma política mais transparente, onde o acesso às presidências, acesso aos poderes, sejam mais democráticos e menos cartelizados. Amir Somoge, os clubes, mesma questão. Os clubes são culpados por essa decadência do futebol brasileiro ou são vítimas? Qual é a sua opinião? Olha, obrigado pelo convite. Realmente é um tema muito interessante porque os clubes, como o Marco bem colocou, eles têm uma história que poucas instituições empresariais e até políticas têm no país. Quer dizer, a importância que os clubes têm do ponto de vista social, a importância que eles têm na vida das pessoas. As pesquisas mostram que entre os homens, mais de 90% dos homens brasileiros acompanham o futebol sempre, mesmo nos momentos mais difíceis do seu time, porque gostam do esporte. Então eu acho que é um ponto importante, então eles são heróis nessa história, mas eu acho que desde o processo de profissionalização que passou o futebol de uma maneira mais ampla, em particular aqui no Brasil, a partir da década de 90, anos 2000, nós deixamos passar algumas oportunidades. Quando fizemos, por exemplo, a Copa União, que foi um movimento, né, orquestrado pelos clubes, na ideia de que os clubes, a partir dali, poderiam formar a sua liga, e nós não temos até hoje, né, uma liga, e todos os nossos problemas acabam batendo nesse princípio de que a CBF cuida da seleção, cuida do campeonato, cuida do STJD. Então, os clubes são, na verdade, na minha opinião, reféns de uma estrutura arcaica do futebol brasileiro. Então, eles também, além de vítimas desse sistema, também são responsáveis. Por exemplo, na última eleição recente da CBF, foi quase unânime a eleição do atual presidente, então o modelo vai se mantendo. Mas eu acho que do ponto de vista de gestão, acho que tem que se destacar também uma gestão muito irresponsável realizada por muitos clubes. Não podemos falar que todos os clubes, o próprio Marco pode falar um pouco sobre a gestão do São Paulo. O São Paulo não está entre os maiores devedores dessa nova legislação que está sendo discutida agora, o Proforte. Então, há clubes ali que devem 300 milhões de reais, 200 milhões de reais, 180 milhões de reais. Então, isso também mostra que eles também foram vilões num momento específico da história deles, né, com esse aumento absurdo do dinheiro da televisão, que contribuiu muito
para as receitas, mas que do outro lado prova de que o mercado ainda não estava preparado para esse incremento tão substancial de dinheiro. Posso fazer um comentário rápido? Por favor. E a dívida sem patrimônio, que é o mais grave, que você tem a dívida e seja alta, mas porém você tem um patrimônio que seja responsável, você faça investimento no seu patrimônio, ainda é aceitável. Agora, a dívida sem patrimônio é estelionato. Antônio Moreno Neto, queremos ouvi-lo. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, com o Amir, com o Marco Aurélio, com todos. Na realidade, eu acho que hoje o futebol, como sempre, é uma atividade esportiva de paixão, uma paixão de todos os brasileiros, homens, mulheres, crianças. E dentro dessa paixão, as torcidas que vão aos estádios e que torcem ou pela televisão, ou até pelo rádio, eles hoje são, de um lado, o fator importantíssimo em todo esse cenário da modalidade. E do outro lado, você tem a administração do clube. A administração do clube, ela às vezes, para atender essa paixão da torcida, ela investe dinheiro, recursos exagerados em contratação de atletas, em salários, comissão técnica, que fogem da realidade do futebol brasileiro, da sua realidade econômica. E, por outro lado, ela sacrifica na sua administração outros encargos que ela devia fazer frente, como são os tributos, como são as despesas fixas e assim por diante. Então, na realidade, não é nem vítima, nem, vamos dizer, como se diria assim, nem vítima, nem heróis. O que acontece é que tem que existir um equilíbrio. E para existir esse equilíbrio, eu acho que os clubes de futebol devem sofrer uma transformação quanto à profissionalização da administração. Ou seja, ele tem que ter no seu orçamento, na sua administração, a responsabilidade de não ultrapassar os limites, porque o que acontece? No momento que ele, numa atividade dele, do futebol, ele ultrapassa a sua condição financeira de investimento e de pagamento, ele sacrifica as outras. Aí vem essa dívida, como disse o Amir acabou de dizer, que são dívidas astronômicas, elas vão se repetindo. Então eu acho que tem que existir um equilíbrio nessa administração. Tem clubes que já estão caminhando para essa solução. Eu acho que isso é um aspecto importante, que é a profissionalização na direção e no comando dos clubes. Rubens Figueiredo. Boa noite, é um assunto realmente apaixonante. Eu queria colocar um tema, que é a questão dos orçamentos dos clubes de futebol no Brasil, né? De uns tempos para cá, principalmente depois daquela derrota, de 7-1, parece que tudo está errado no futebol brasileiro. Entretanto, nas últimas 6 Copas, ganhamos 2, uma fomos vice-campeões e na outra ficamos em 4º lugar. O orçamento de um clube basicamente é TV, patrocínio, venda de jogadores e arrecadação. Qual a diferença da composição de um clube de padrão internacional, Barcelona, Real Madrid, Manchester, e os times brasileiros? Aonde está o pulo do gato? Olha, se eu puder falar rapidamente, eu acho que a principal diferença é que, assim, nos clubes europeus não diferem muito do Brasil. São receitas de marketing, receitas com estádio, com seu sócio, e as receitas de televisão também são essas. Só que acontece lá, existe uma gama enorme de ganhos para cada uma dessas fontes de renda. Então, por exemplo, o marketing. O marketing aqui está concentrado em 2, 3 contratos de patrocínio que um clube consegue fazer. Um clube de ponta como o Manchester United, que é o que mais patrocinadores tem no mundo, tem mais de 40, trabalhando em mercados especializados como Ásia, como Oriente Médio, Estados Unidos. Então, a dimensão do negócio deles é que chama atenção. Durante muitos anos, nós vimos os clubes praticamente vivendo de vender jogadores. Os mais inteligentes construíram CTs, também para vender, mas também para ter um time competitivo. Já outros clubes se endividaram montando times tentando ser campeão. Na Europa, os clubes têm CT? Tem CT, mas o que eles têm de mais importante é a máquina de fazer dinheiro para trazer o ídolo. Então, se um time perder um jogador que é um ídolo, ele vai contratar outro no lugar, porque ele tem capital
para investimento. É importante lá, de estádio? Não, todas as arrecadações são importantes. Então, por exemplo, o sonho ideal de um clube, ele tem 1/3 vindo do estádio, 1/3 vindo da televisão e 1/3 vindo do marketing. Claro que você vai ter clubes, por exemplo, que tem 40% do estádio e um pouco menos de marketing, um outro que tem mais de marketing e um pouco menos da televisão. Mas o fato é, você não pode depender só da venda de jogador, como você não pode depender só da televisão. Hoje, essas são as duas fontes de renda que estão mantendo nossos clubes em atividade. Me permito voltar um pouquinho a uma questão que o Tony colocou, o Tony Moreno, que tem a ver, de certa maneira, até com a relação política, que é o seguinte: ele estava falando da administração racional dos clubes. Como é possível fazer uma administração racional se você tem a chamada tentação que os governos têm de ser populistas, que é o seguinte: a torcida é irracional. Ou querer um jogador é um grito que nós estamos cansados de ouvir nos estádios. Então, a opção do clube, se ele é racional nas suas contas e faz um plantel, vamos dizer, forma um plantel razoável, não é? Começa a pressão da torcida e a diretoria pode cair, ou cai o técnico e tal. Como é que é possível conviver? Como é possível buscar uma administração racional diante dessa pressão populista das torcidas? Posso começar? Como dirigente esportivo que fui, né, eu percebo que o sinal amarelo da torcida é realmente uma grande dificuldade você conseguir ultrapassar essa racionalidade e a irracionalidade. Você fica realmente refém do torcedor. Recentemente o Flamengo fez e está fazendo um trabalho muito bom de tentar saldar o seu crédito, pagar, ter a certidão negativa dos seus débitos negociada para poder criar receitas através do patrocínio, especialmente de empresas estatais, a Caixa é um deles, para poder receber o dinheiro, porque se ele tiver a certidão negativa, ou seja, ele não vai poder ter esse crédito. Então ele está investindo nas suas dívidas e eu ouvi de gente importante do Flamengo um certo arrependimento, dizendo: nós estamos salvando o clube, por outro lado nós estamos sacrificando o time. O torcedor não quer saber do time, do clube, quer saber do time. Então nós estamos aí colidindo com o rebaixamento, sendo taxados de péssimos dirigentes, porque o nosso time não evolui por conta do desvio de valores para as contas e os tributos. Então esse é um dilema muito grande. Nós só vamos entender quando também a mídia, aqueles que fazem futebol, compreenderem o que é uma gestão responsável e o que é uma gestão irresponsável. Todos pedem jogadores, inclusive a mídia, que critica clubes porque estão gastando muito. Ela precisa contratar, se não contratar não tem jeito, precisa mudar o técnico. Cada rescisão contratual de técnico são 2, 3 milhões aí que vão pela janela. E ao mesmo tempo, aqueles que querem que o clube seja responsável também instigam os dirigentes a fazerem a gastança em prol do resultado. Então, uma questão talvez muito forte de responsabilidade de todos. Não só o dirigente precisa ser apoiado quando ele toma decisões de austeridade, mas ele não é, porque a mídia comercial, a mídia que quer fazer, hoje os programas de televisão é de manhã, de tarde, de noite, é hora disso, está na área, depois enfim, cada hora é um negócio, manhã esportiva, noite não sei do que, e tem que ter assunto. E o assunto exatamente é a crise dos clubes. Poucas vezes se fala do momento mágico de algum clube, é mais o que está acontecendo de ruim com algum clube. Então fica muito difícil para o dirigente poder tomar a medida correta. Clubes fortes mantêm isso, clubes fracos, eles acabam abrindo mão da correção e caindo para o endividamento e para o erro de gestão. Então acho que é uma questão de educação de torcida, por alguém que possa fazer isso. Ninguém melhor do que a mídia para poder aplaudir aqueles que fazem gestão correta. O resultado vai ser consequência em 1, 2, 3 anos disso. Não dá para você regrar e, ao mesmo tempo, ter um time competitivo. O São Paulo dos anos 70, antes de 70, de 60 a 70, quando construiu o Morumbi, o Laudo Natel tinha um time frágil, ancorado por um gigante chamado Roberto Dias. E o São Paulo construiu o Morumbi para depois ser campeão. Aqueles eram outros tempos, onde não havia tanta notícia, tanta mídia cruzada, tanta interação, tanta relação social. Era mais fácil. Hoje ficou muito mais difícil.
Alguém quer acrescentar? Eu gostaria de por fazer favor. um comentário com relação ao que o Rubens colocou, que é a questão, tem o patrocínio, tem as verbas de televisão e tem a parte do ingresso, né? Na Europa, os ingressos, eles não são, inclusive a compra antecipada de todos os ingressos, não são simplesmente para assistir o jogo. Eles têm um valor agregado muito grande em termos de participação no mercado, no comércio, em termos de restaurantes, enfim, em termos de hotéis, enfim. O torcedor, ele além de comprar um ingresso para assistir ao jogo, ele tem outros benefícios que integram esse ingresso. Então, isso é uma coisa muito importante para você ter mais público e você, inclusive, poder aumentar um pouco o valor do ingresso. Não exageradamente, mas aumentar. O Corinthians está, nesse momento, indo para esse caminho. Pode ver que agora já compra ingresso, já tem direito a determinado setor, já tem direito ao almoço, depois tem um lanche para outro setor, e inclusive, se a gente conseguir, quer dizer, se os clubes conseguirem, com o tempo, fazer esse valor agregado, acho que é uma receita importante que vai movimentar não só o próprio jogo, mas outras atividades colaterais. Uma questão, Rondino, sobre esse espaço desproporcional que tem o tema futebol e a mídia, né? Outro dia eu estava até saindo aqui do Espaço Democrático, Rondino, tinha o seguinte programa um pouco antes da Copa, que não tinha jogos, né? O tema do programa era o seguinte: seria bom o Brasil perder o primeiro jogo para a Croácia? Era esse o tema Então, para você ver como se fala muito e com pouco conteúdo na nossa mídia esportiva. Como disse o Marco Aurélio, como faltam pautas, é preciso criar. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: no Brasil há uma desvinculação muito grande entre o clube e o time. Tá certo? Você tem o time é muito maior que o clube no Brasil, de uma maneira geral. Como é essa relação nos países de ponta de futebol hoje? Eu acho que é importante a gente destacar que em alguns mercados não existe mais clube, são todos empresas. Então, na Inglaterra, por exemplo, não existe clube, são todos empresas, pelo menos do nível profissional. Na Espanha, por exemplo, tirando 4 clubes, que a lei permitiu que eles se mantivessem como clubes, são todos sociedades anônimas esportivas. Na Alemanha, há um híbrido. Você tem, por exemplo, o Bayern de Munique, que ele é clube, mas ao mesmo tempo ele é uma empresa, porque ele tem acionistas, como grandes empresas alemãs que têm a participação acionária. O Bayer Leverkusen é da Bayer, como o Wolfsburg é da Volkswagen. Então você vê que já não tem mais, é o time que é uma empresa. No caso do Brasil, nós temos os clubes, muitos deles clubes sociais, o caso do São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, onde você tem o sócio que está vinculado a esse clube social, ainda que seja torcedor. Ainda que ele seja torcedor. E aí surgiu, depois já de muito trabalho, né, de vários clubes, o sócio torcedor, que esse não, está vinculado ao futebol. Então ele é o sócio do futebol, ainda que ele possa, em alguns clubes, eleger o presidente também. Então eu acho que a grande questão é, você pega o Real Madrid, por exemplo. O Real Madrid é um time de futebol fantástico. Mas ele é um clube que também propaga para o mundo a sua grandeza histórica, os ídolos que por lá passaram, o seu museu. Então eu acho que o Brasil pecou talvez nesse aspecto, porque os times são gigantescos. Então, o Corinthians tem 30 milhões de torcedores, o São Paulo tem lá 18 milhões, mas será que esses 18 milhões conhecem realmente a história, a tradição do seu clube, né? Então, essa talvez seja um ponto. Eu já ouvi, por exemplo, que os argentinos são mais cultos que a gente, então, nos museus dos clubes argentinos, há visitação também do torcedor comum, não apenas do turista. Nós não, nós temos que criar essa cultura. Então, eu acho que, ainda que o futebol no Brasil seja incomparável, né, em termos de quantidade de pessoas que torcem para times de futebol, não há no mundo tamanha importância. Os clubes brasileiros, podemos elencar aqui 12, 14, 15 grandes clubes que poderiam ser gigantes no cenário internacional. E já ganharam títulos importantes, inclusive, contra grandes marcas desse futebol europeu. Então, a grande questão é transformar esses clubes, né, que são clubes, ainda que se mantenham como clubes, não como empresas, mas com essa grandeza, essa grandiosidade que o mundo globalizado permite e até exige para a sua sobrevivência. Nós estamos falando aqui, você está usando a expressão grandes clubes gigantescos e tal. Estamos esquecendo de um outro universo, que é o de milhares de pequenos clubes. Nós costumamos ir às ruas de São Paulo para ouvir os cidadãos a respeito, que enviem perguntas para a gente. Nós temos uma sobre esse tema, vamos dar uma olhada. A TV paga as maiores cotas para os clubes grandes.
e com isso os clubes pequenos acabam desaparecendo, vão acabar desaparecendo com isso. Gostaria de saber como que a gente pode equilibrar esse quadro? Cota de TV, Marco Aurélio. Eu acho que posso responder isso com segurança. A CBF, ela cuida da seleção brasileira e do campeonato. Ela cuidava do campeonato da Série A com muita dificuldade, ela viu o valor da Série B, agora ela reconhece o valor da Série C e da Série D. Evidente que o cofre da CBF não pode ser dela, tem que ser dos clubes que a compõem. Então, eu acho que é absolutamente necessário que a CBF possa repassar, como tem começado a fazer, mas de uma forma muito mais intensa, o recurso para que a série C e D e E, e seja lá quantas existirem, possam seguir em frente. Porque só com o jogador formado à distância, que a cidade de São Paulo não forma ninguém, não tem um campo de futebol. Qualquer campo de futebol hoje estaria invadido, né, vamos dizer assim, por qualquer coisa. Então, evidentemente, não há mais campos de várzea, não tem mais formação na grande São Paulo, não há mais lugar nenhum, salvo alguns oásis esportivos da cidade. E não há formação. Quem está jogando lá é veterano, é sujeito que dominou a região. A formação está nos lugares distantes, Alagoas, Pernambuco, Norte e Nordeste, o Centro-Oeste. Esses ainda têm espaço para formar jogadores que brincam, que aprenderam a jogar futebol brincando com o espaço. E se nós não incentivarmos esses distantes, o futebol brasileiro em sua formação vai acabar. Nós vamos ter escolinha formando jogador comum, jogador atleta, e não atleta-jogador, e não jogador-atleta. Então, se a CBF, o próprio país, a própria Ministério do Esporte não incentivarem os núcleos menores mesmo de formação, campeonatos pequenos, eu acho que temos que ir mais longe, nós temos que criar campeonatos escolares, universitários, mas de forma evidentemente importante, para que a gente tenha uma política de formação de atletas, de qualquer esporte, especialmente o futebol, que nós somos um país tido como do futebol. Então, se a CBF não investir, realmente nós não teremos mais formação no futebol. Só para complementar esse tema, tem até mais uma pergunta que tem a ver com isso. Vamos ver aqui. Essa dependência da televisão é sadia ou prejudicial aos clubes? Na verdade, toda dependência é prejudicial. Se você pegar qualquer orçamento, que você tem aí 40%, 50%, 60% do seu orçamento destinado a um único fim, ou vindo de uma única fonte, você terá realmente enormes problemas para diversificar. Então a televisão, lá no passado, era a principal fonte de renda. Ela perdeu importância, especialmente para as transferências. É importante citar que a Copa de 2002 foi muito importante para o futebol brasileiro do ponto de vista de marca. Quer dizer, a marca do futebol brasileiro ficou muito forte. Quer dizer, os jogadores brasileiros ganharam aquela simbologia do craque, o jogador fora de série. Então aumentou muito, já era alto na década de 90, mas depois de 2002 aumentou muito a exportação de jogadores, é o termo, né, estranho para falar de pessoas, mas é um pouco isso. Quer dizer, as transferências internacionais cresceram muito, são mais de 1.400, segundo a FIFA é o país que mais transfere jogadores, mas grande parte dessas transferências não envolvem dinheiro. Os jogadores estão sem contrato que acabam conseguindo uma transferência para um time. Então, você não tem, na verdade, uma formação consistente. Então, hoje a televisão colocou grandes clubes milionários, médios e pequenos clubes numa situação bastante complicada, clubes faturando 25 milhões de TV contra clubes faturando 150 de TV no mesmo campeonato. Quer dizer, um modelo bastante complicado. E mesmo, por exemplo, o São Paulo, que é um clube abaixo da linha, já vai faturar quase a metade dos grandes Flamengo e Corinthians. Então isso é prejudicial para a competição. Diga-se de passagem, a Liga Espanhola é a única liga do mundo onde você tem dois clubes que faturam mais da metade da liga. Quer dizer, então isso é prejudicial, você tem times menores sucumbindo, endividados, sem condições de competir em pé de igualdade. Então nós temos esse grande problema da dependência e pior, o que muitos clubes estão fazendo, que é antecipando receitas de temporadas futuras para poder pagar as contas do seu dia a dia. Então, aumentando o bolo do endividamento bancário, aumentando despesas financeiras e deixando um pepino para o presidente que é eleito e acaba chegando lá e não tem essa receita. O que ele faz? Antecipa do futuro presidente também a receita de TV. Então a televisão, além de ser prejudicial nessa dependência, também criou essa bola de neve, que são os clubes pagando juros bancários estratosféricos. E é oportuna para ela, porque ela cria uma dependência que aí quando você vai exigir alguma coisa, o devedor não tem como exigir. Quem deve não exige, só quem tem crédito. E, portanto, ela acaba o clube fica menor perante a TV nas suas exigências e negociações.
Culpa do clube, sem dúvida alguma, e oportunismo da TV, que aproveita esta relação de má gestão para também negociar de uma forma mais branda. De um caso agora recente, se discutiu os trens e o metrô funcionando após a meia-noite, num jogo lá no Itaquerão, e simplesmente conversaram com as autoridades públicas, né, deixando de lado uma mudança na televisão, na grade da televisão, ou seja, ficam totalmente refém. E aí na hora de discutir isso, porque a grade pode ser mudada da televisão, não é porque a novela é das 8h20 ou 9h20 que os clubes têm que a torcida seja tão prejudicada e chegar em casa 2, 3 horas da manhã e ter que levantar no dia seguinte às 7 horas, 6 horas para trabalhar. Então eu acho que essa dependência, como o Amir falou, principalmente já está comprometido, daqui 2, 3, 4 anos, a verba antecipada da televisão, ela fica totalmente sem nenhum poder de negociação. Tenho aqui 3, 4 perguntas que já vem aqui, espectadores aqui do Brasil todo, mas eu queria só emendar essa questão da dependência de televisão e da questão da sobrevivência dos clubes pequenos, para colocar uma questão para vocês. Me parece que o futebol brasileiro, a sua organização, não tem preocupação, como por exemplo no caso das ligas americanas, com a competitividade, que significa, é preciso que os clubes que disputam determinado campeonato tenham um mínimo de condições de competir, porque senão o espetáculo não existe, vira uma expectativa de goleada. Quer dizer, quem é que vai assistir um jogo aqui no Brasil? Você sabe que um time grande contra um time pequeno, as rendas são pequenas, porque não tem essa história da competitividade. O que é possível fazer no Brasil para criar essa mentalidade? Essa é uma ótima pergunta, porque na verdade o americano, ele é, acima de tudo, um homem de negócios. Então se ele está pensando na competitividade, não é porque ele é socialista ou porque ele está pensando no pequeno, é porque ele sabe que se de 30 times, 20 ou 25 puderem ser campeões, isso vai valer muito mais para os contratos de patrocínio, vai valer muito mais na audiência, e eles estão certos, porque você pode ver o Super Bowl, que é um esporte, né, o futebol americano, pouco praticado em boa parte do mundo, sendo assistido por bilhões de seres humanos ao redor do planeta. Então, essa é uma questão. Então, lá, por exemplo, um clube pequeno, um clube médio, um clube grande, recebe igual. Então, aqui no Brasil, se o valor da televisão pode ser 4, quase 5 vezes maior do maior para aquele que disputa uma Série A, dependendo da competição, na Itália, por exemplo, ou agora na Inglaterra, 2,5 vezes, 3 vezes, com um certo equilíbrio. Nos Estados Unidos é o mesmo, então quer dizer, ajuda muito. O que eu sempre digo é o seguinte, para um time como, por exemplo, na Inglaterra, pegando o exemplo inglês que talvez não seja um dos maiores equilíbrios, o Wigan, ele tem 85% do seu orçamento vindo da televisão, quer dizer, ele depende da televisão para sobreviver. O Manchester United, que é um time global, que tem um estádio para 76 mil pessoas, ele tem 30% do seu orçamento vindo da televisão. Então ele vai continuar sendo campeão pelos méritos de ser uma marca fantástica. Mas o Wigan, por exemplo, tem um índice de ocupação de 70% do seu estádio. Ele também está trabalhando, ele não fica refém só na televisão, ainda que seja a principal fonte de renda. Ele também lota seu estádio, ele também tem bons patrocínios. Então, a indústria do futebol precisa desse equilíbrio. E sobre os clubes pequenos, são mais de 650 clubes, né, profissionais hoje disputando competições. É impossível que esses clubes sobrevivam no modelo atual. Sem recursos, sem poder montar times, eles viram times de empresários, eles deixam de ter um papel importante na formação de jogadores e na representatividade da sua sociedade, da sua comunidade. Aquele clube do interior de São Paulo, do interior de qualquer cidade, de qualquer estado, que tinha uma importância do ponto de vista esportivo e também social. Para ter uma ideia, eu recebi essa semana quase uma denúncia, né, de um clube do interior de São Paulo que faz com que o empresário pague o salário dos jogadores. Esse salário dos jogadores é diluído para poder pagar o salário do técnico e o tal dono do time não põe um tostão e ainda ganha parte do salário do jogador. Quer dizer, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Quer dizer, alguém que usa o clube como fachada de ganho. Alguém paga o atleta dele, ele pega uma parte desse dinheiro e ainda diz que é esporte, quer dizer, que faz uma atividade esportiva correta. Enfim, isso é absurdo. Até aí corroborando o que você está dizendo, se os clubes tivessem condições financeiras, iam cumprir o artigo 29 da Lei Pelé, que é a formação de atletas. Quer dizer, eles estariam para formar e todos os gastos que eles tiveram nessa formação
depois de uma revenda, reverteriam para o clube. Hoje não, como você falou, entrega para o empresário simplesmente fica dono do passe desde menino e depois o clube não recebe nenhum tostão em função da venda. Deixa eu atender aqui as perguntas que vêm essa aqui é do Michel Miranda, que ele é de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Pergunta: a diferença hoje entre os clubes europeus e os latino-americanos é a organização? A infraestrutura e a profissionalização fazem diferença? Eu acho que tem muita coisa que é diferente. Agora, quando a gente fala em Europa, o pessoal pensa que a Europa são todos. Não, então, tem campeonato espanhol, que é riquíssimo, a Liga Inglesa, que é a mais fantástica que tem, a alemã, que eu acho que é a segunda hoje, a francesa, a italiana, que já está em declínio. O restante também é Europa e não é tudo isso. O que vale muito na Europa é a cultura do povo, é a moeda forte, é a estrutura enxuta, são as distâncias pequenas, são os campeonatos na mesma faixa de duração, um acompanhamento de uma liga da UEFA que é espetacular. Tudo isso facilita a Europa. E os jogos jogados ali, onde as pessoas assistem, as TVs transmitindo o tempo todo, e nós estamos muito distantes geograficamente também desse núcleo. Isso dificulta a organização do futebol brasileiro. E as nossas distâncias são muito maiores, o nosso custo operacional hoje é enorme. Na Europa hoje você viaja muito menos do que viaja aqui no Brasil para fazer um campeonato brasileiro. Tudo isso é dificuldade que a gente tem que entender que não é só organização, é geografia também. Eu acho que um ponto importante também para destacar é que nem tudo são flores nesse mundo empresarial. Porque, por exemplo, na Inglaterra, a imprensa inglesa, hoje já está mais calma, mas durante muito tempo reclamou demais, né, os jornalistas, que nós vendemos a alma do futebol inglês para esses multimagnatas. Porque o excesso de empresarização é bom do ponto de vista de gestão, mas ele também entrega um Manchester United para um americano e um Chelsea para um russo. Aquela história, nós não queremos que o Flamengo e o Corinthians caiam na mão de um magnata. Por um lado, o torcedor vai ficar feliz, vão trazer grandes jogadores, mas e a história? E a tradição? E o respeito, né, ao DNA do clube? Então, isso que o Barcelona, por exemplo, e o Real Madrid, com vários defeitos que eles podem ter, eles têm um maior mérito. Eles jamais vão ser vendidos para um desses magnatas. E isso é interessante a gente pensar que o futebol brasileiro está vendo tudo isso e pode promover dentro da sua administração o seu modelo. Existe uma ideia que a mídia coloca para a opinião pública de que a fuga de jogadores é culpa do clube. Tivemos essa resistência heróica do presidente do Santos para manter o Neymar, que é um exemplo para ser a exceção da regra. O que a gente vê hoje é o retorno desses astros que saíram daqui muito cedo, voltando ao futebol brasileiro. É possível, com essa estrutura do futebol brasileiro, você manter esses ídolos aqui no Brasil? Eu acho muito difícil. Porque não basta só você ter dinheiro e organização. O jogador também quer ter essa experiência de jogar numa liga europeia. Quando você fala para um menino hoje, pela globalização, no nosso tempo, a gente não assistia jogo da Europa pela TV ao vivo. A gente sabia por algum videotape. Ninguém sabia o que acontecia lá, a não ser o resultado no jornal. Hoje eles veem essas grandes arenas, que hoje passamos a ter também pela Copa do Mundo, eles veem o modelo de organização, eles veem os grandes astros mundiais jogando ali, também quer jogar ali. Como é que você chega para o seu filho que quer estudar nos Estados Unidos ou na Europa, se você tiver condições, fala, não, você não vai, você vai estudar aqui. Fala, eu quero ter uma oportunidade de viver fora do país, eu quero ter essa experiência. Isso também é um valor difícil de ser excluído, a oportunidade de viver num grande centro. Então não é só o clube que é o culpado, o próprio jogador, na sua vocação, quer ter uma experiência internacional e é legítimo que ele vá. Ora, também é nosso dever tentar dar a ele todas as oportunidades para que ele se sinta bem no país. E outros fatores, segurança, impostos. Um jogador, quando ele sai, a mídia, o que ele vai ganhar em termos promocionais, o marketing globalizado que ele terá num país europeu de alto nível. Então, há muitos valores a serem acrescentados, além da organização e da vontade pessoal. Eu acho que é um jogo muito grande para a gente poder simplesmente falar que vamos neutralizar. Marco, dentro desse aspecto, né,
você vê que o jovem hoje também não tem perspectiva. Ele não tem uma perspectiva aqui e ele vai para fora por causa disso. Ele não tem uma perspectiva. Qual é a perspectiva que ele tem, jovem, tanto de estudo como de ele se tornar um profissional respeitado com infraestrutura aqui no Brasil? Você fala em termos gerais? Em termos gerais. Futebol. Não, futebol principalmente, né? Eu acho que ele tem perspectiva, sim. Ele tem, desde que ele tenha um clube que forneça a ele essas oportunidades. Mas que as que estão fora são muito maiores, são. Eu vejo, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. O França. França é um jogador, o pai dele, o François, jogou no São Paulo, né? Meu vizinho aqui perto. E ele fala, eu perguntei, e o França? Vai ficar no Japão. Não volta mais. Ele já parou de jogar futebol. Já não é uma questão apenas de trabalho. Ele viu, eu vivi no Japão 2 anos, trabalhei lá, certamente se me convidassem para morar lá, eu pensaria em aceitar. Tal é o desenvolvimento, a solidariedade de pessoas, a cultura, tudo lá funciona. Então você também é envolvido nisso. A gente fica por um sentimento pátrio muito forte. Mas não é de se estranhar que um garoto desses depois não volte mais, porque ele gostou do que viu em termos de país, de organização, de respeito, especialmente segurança. Eu acho que nós vivemos uma crise de segurança tão grande, essas brigas de torcidas. Esse é outro fator também muito importante para ser considerado. O jogador perde um gol, os caras vão agredir o carro dele, na casa dele, no prédio dele. Quem é que quer ficar aqui se você amanhã, por uma infelicidade, pode ser na rua agredido, seus filhos na escola? Nós precisamos de uma educação muito maior, além só de falar em dinheiro e organização de clube. Pode estar conosco também participando do debate o deputado federal Guilherme Campos, ex-líder do PSD na Câmara dos Deputados, e a quem eu aproveito para já encaminhar a questão que eu ia já colocar para a mesa, que é exatamente a questão da legislação que está em discussão no Congresso nesse momento, na Câmara. Parece que ficou adiado para depois das eleições, mas tem lá um projeto em discussão a respeito de clubes e de futebol brasileiro. Deputado, boa noite. Boa noite, é um prazer estar conversando aqui com vocês. Amir, Moreno, vereador Marco Aurélio, Rubens, Rondino. Efetivamente, a proposta que existe hoje no Congresso Nacional é uma proposta de reconstrução da dívida tributária fiscal de todos os clubes brasileiros. E essa proposta tem sido aí contestada por mas extremamente aguardada pela imensa maioria dos clubes esportivos do Brasil. E com um particular em relação às propostas anteriores. A CBF, as federações, já toparam uma questão do projeto. O que é? Se você não tiver CND no início desse projeto, do seu campeonato, você cai de divisão. Que é um jeito de você começar a dar a oportunidade de quem dirige o futebol, de colocar todos em igualdade de condição. Aquele que faz loucura, aquele que faz dívida em troca de um título, deixando o seu clube comprometido por uma geração, vai ficar cerceado de estar podendo jogar a divisão. Isso é um diferencial muito grande e nós acreditamos que isso pode mudar a cara do futebol. Junto com isso vem uma proibição de antecipação de receita, principalmente as receitas oriundas das cotas de TV. Hoje nós vemos diversos clubes do futebol brasileiro de primeira grandeza que não tem condição de arcar com as suas despesas do futebol, porque a sua receita com a TV já está comprometida, como já foi exposto aqui. Vários anos na frente, e na hora do vamos ver, não tem como arcar com o clube de futebol. E essas mudanças, que são mudanças representativas, estão no corpo do projeto. O nosso presidente da comissão, que esteve no Brasil inteiro colocando o projeto, viajou por mais de 10 estados da federação, o deputado Jovair, que é ligado ao Atlético Goianiense, ele, ciente de toda essa responsabilidade, tem levado ao presidente da casa, o deputado Henrique Dourado Alves. O deputado Henrique, presidente, está ciente da necessidade disso, mas existe todo um mecanismo dentro da Câmara, onde as forças do governo e da oposição brigam, e a questão de se pautar e se conseguir apreciar esse projeto está na dependência de um acordo muito maior que o acordo do futebol, um acordo
de bancadas. É essa a angústia de todos aqueles que estão aguardando essa oportunidade de regularizar a sua vida. Deputado, nós temos uma questão de mais um cidadão aí que nós fomos ouvir a respeito exatamente desse tema. Vamos ouvir, por favor. Se a lei de responsabilidade fiscal for aprovada, quem vai fiscalizar os clubes? São as próprias federações. As federações estarão fiscalizando os clubes dentro daquilo que é necessário, como, por exemplo, a CND, que foi, das diversas conversas, a questão mais... onde conseguiu uma adesão maior por parte de todos, que existem outros pontos que deveriam ser incorporados ao projeto, mas nós não teríamos aí um esforço de todos aqueles ligados ao esporte para que isso fosse aprovado. Então, a questão da CND, no início de campeonato, já está concordado por todas as partes, clubes e federação. Cabe agora colocar no projeto de lei. E isso aí pode mudar e vai mudar muito. Só que as realidades de salários, a realidade de valores do mundo de futebol vai ficar num outro patamar. Do jeito que está hoje, não tem como estar sendo mantido. E isso acho que é salutar para o futebol, trazer para uma realidade, trazer a punição na esfera esportiva, ao invés de uma punição na esfera pura e simplesmente administrativa. Acho que isso pode mudar a cara do futebol. Tem duas questões aqui a respeito de um tema semelhante. É o seguinte, a primeira vem lá do Alexandre Irsigler, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pergunta: os clubes de futebol exercem certo papel social ao caçarem talentos entre os jovens das periferias. Por que, então, não oficializar isso aí como um programa nacional de caça-talentos, mediado pelo Ministério dos Esportes ou outro órgão público? E o Marcos Felipe, que é do Rio de Janeiro, pergunta qual é a posição da mesa quanto à possibilidade de existência de incentivos fiscais para programas de base nos clubes de futebol. Quem quer comentar? Com relação à questão da base, isso já existe. Eu falo de forma técnica, não de forma política, mas eu sou totalmente contrário à forma como o esporte brasileiro hoje vem utilizando verbas públicas. As estatais, por exemplo, estão premiando essa má administração dos clubes, né? Os clubes estão atrás da CND para poder ter patrocínio da Caixa. Quer dizer, eles devem, não recolhem impostos, são autuados, renegociam suas dívidas e aí conseguem o aporte da Caixa. Então, é uma certa discrepância. E com relação à lei de incentivo, a mesma coisa. Só para fechar, é que assim, quando a gente olha a lei de incentivo tinha um papel fundamental de fomento à prática esportiva amadora e formação. O que os clubes conseguiram fazer foi adequar, porque está adequado, você está formando cidadãos na sua base, e depois os clubes lucrando milhões e milhões na transferência de jogador. Então, no final das contas, por mais duro que possa ser ouvir isso, o governo está financiando o faturamento lá na ponta de grandes jogadores que acabam sendo vendidos. É a menor parte? É a menor parte. Muitos jogadores foram formados, cidadãos formados dentro dos clubes graças a esse dinheiro. Mas eu, pessoalmente, gostaria de ver cunho mais social de um recurso público como é feito, e especialmente, eu tinha um sonho, né, vendo essa lei de responsabilidade, que assim, primeiro o clube teria que quitar tudo que deve para o governo para ter acesso a dinheiro público. Quer dizer, aqui nós estamos premiando, como o Corinthians, que está em toda a imprensa, foi autuado pela Receita Federal por de graves crimes, né, e por isso, inclusive, o Ministério Público Federal vai, né, entrar com essa questão, porque eles preferiram pagar salários de 400, 500 mil reais para os jogadores, não recolhendo imposto de renda sob folha. E tem o patrocínio mais caro do futebol brasileiro pago por uma estatal. Então, são coisas que, se você explicar para um estrangeiro, ele não vai entender. Como que um clube que tem dívida fiscal recebe de prêmio, lei de incentivo e patrocínio estatal? Então, um comentário que eu queria fazer sobre o tema. Perfeito, Guilherme. O deputado queria. Dentro da lei que está sendo apreciada, o que nós temos na parte de incentivo ao esporte, não conseguiu avançar. A proposta que foi colocada foi uma proposta em cima de loterias. E isso aí houve uma resistência por parte da Caixa de mudança nos critérios de loteria. Então, isso foi tirado do projeto. E, especificamente, essa questão dos patrocínios para clubes que devem para o próprio governo, eu estou sugerindo uma emenda que, quando houver um patrocínio de uma empresa que tem a participação no governo federal, que é aquele que está dando a sua contribuição neste parcelamento, 20% daquele patrocínio vai para o pagamento da dívida, do fim para o começo.
para que nós não estejamos premiando isso aí, a má gestão. Se o clube não der nada, fica 100% do patrocínio para o clube. Se ele dever, 20% do pagamento de dívida. Ô, deputado, e qual é o critério de um clube ser preferido de uma estatal? Porque alguém fala que a Caixa Econômica Federal não é estatal. Fala que ela tem dinheiro estatal. A Caixa é uma empresa estatal. Mas quando se justifica, diz que ela é um banco, e como o banco tem características do banco privado e um capital misto estatal. É o que a argumentação que se fala. Por que uma estatal privilegia um clube em relação a outro? Vou dizer da minha experiência indo à Caixa Econômica Federal, pedindo patrocínio para o clube que eu torço, que tem a oportunidade de estar ajudando o Estado de Brasília, que é a Ponte Preta. Ponte Preta esteve lá várias vezes, eu estive na Caixa várias vezes, e a Caixa pontua que o critério dela para patrocínio do futebol, primeiro são os grandes clubes de massa, os grandes clubes de representação e de share de mercado. Perfeito, acho que aí está encaixado. E em segundo ponto, é a questão da participação da Caixa em municípios que não tenham esses grandes clubes. Como é que a Caixa atua com a prefeitura, como é que a Caixa atua na sociedade local. São esses dois critérios que a Caixa pontua como os critérios para a concessão de patrocínio. Eu acho que o patrocínio é do poder de fogo de cada um. Então, o patrocínio, quem pode mais, chora menos. Agora, a cota de TV tem que ter um critério mais igualitário para favorecer e dar condição de competição. Senão nós vamos ter aí um torneio que é Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Vão ficar só os dois. Inclusive com a Caixa patrocinando isso também. Exatamente. Então, a Caixa também não está correta. Mas a Caixa... ela escolhe os maiores, sendo que ela quebra também esta igualdade. Mas a Caixa é patrocinadora. O patrocinador tem o critério dele, o dinheiro é dele. O dinheiro é nosso, o dinheiro é público. O dinheiro é nosso. O dinheiro do patrocinador. Não, o patrocinador é a Caixa. A Caixa. O Banco do Brasil é a mesma coisa. O Banco do Brasil escoa dinheiro no vôlei, como o Marco podia falar. Por que o Banco do Brasil não investe, por exemplo, na vela? Poderia ser uma discussão. É uma discussão. Mas ele investe no vôlei. E ele injeta numa única entidade todo aquele dinheiro para o vôlei. Não estou dizendo que não foi vencedor, a marca do banco se rejuvenesceu, todo mundo sabe que é um case de marketing, mas voltando àquela questão, se é estatal, ainda que compita no mercado com as empresas, ela tem uma facilidade. Por exemplo, a Caixa é dona do FGTS. Quer dizer, toda empresa que tem um empregado na CLT é obrigada a depositar na Caixa Econômica Federal. Então, e isso financia a habitação, né, por exemplo. Né, mas o critério de participação de mercado, de participação das torcidas, eu acho razoável, não acho fora de questão. Não acho fora de questão. Mas o que o Marco falou é verdade. Hoje, Flamengo e Corinthians estão se beneficiando no mercado privado e no mercado público. Do ponto devendo, de vista... não, mas aí devendo para o governo. Sim. Que é o pior dos mundos, né? Então, a Lei Incentivo ao Esporte, eu acho que ela é um importante instrumento para a formação de atletas, desde que ela seja aplicada do jeito que ela foi criada. Eu não sei até que ponto uma entidade privada, que é um clube, onde a gente, dentro dessa nova lei que vai ser promulgada, desde que, como tem a responsabilidade fiscal nos municípios, deveria ter a responsabilidade fiscal na gestão do mandato daquele presidente, daquela diretoria em exercício. O anterior, que é o grande problema, porque senão esse bolo vai crescendo sempre. Já estão essas medidas que já estão colocando de baixar para na primeira não, na divisão especial, para outra divisão, já é rebaixamento. O rebaixamento já é uma providência, mas não dá para colocar uma responsabilidade fiscal no sentido, nesta lei, de que se aquele clube, naquele mandato, não chegar a X%, o máximo de X% de endividamento, não de endividamento, ele cumprindo a responsabilidade fiscal dele e não se endividando mais, ele teria mais vantagens com relação a... Porque o que acontece é o seguinte, ele vai ficar aumentando a dívida, né? Se for o caso, ele vai aumentar a dívida. Então essa é a pergunta aqui. No que foi colocado como proposta, não se entra em uma punição além daquilo que prevê a legislação para uma empresa que é de direito privado. Então já tem todas as responsabilidades já constituídas. Só que dentro da morosidade do sistema
judicial brasileiro vai se enrolando, vai se protelando. A questão da CND e o rebaixamento é algo automático, é de um ano para o outro. Deixa eu colocar uma questão aqui, que ela está dirigida ao vereador Marco Aurélio Cunha, mas vale para todos vocês, porque é um tema que eu considero da maior importância. Aqui no Brasil ninguém liga para isso. Voltando, Amir, se você olha nos Estados Unidos, olha para uma Alemanha, nós vamos ver a diferença. A pergunta vem da nossa doutora Alda Marco Antônio, que é a coordenadora do PSD Mulher, e que tem uma pergunta sobre a questão do futebol feminino. Eu queria só lembrar que em 86, quando secretária de Estado de Relações do Trabalho aqui de São Paulo, a doutora Alda patrocinou um campeonato brasileiro de futebol feminino da mulher trabalhadora. Foi realizado em Jundiaí. A pergunta dela é a seguinte: na opinião de vocês, a pergunta dirigida a Marco Aurélio, depois todo mundo pode participar, por que o futebol feminino não se desenvolve no Brasil? Bom, primeiro um abraço à Alda, nossa querida amiga, grande secretária, vice-prefeita, a gestão do prefeito Kassab. Eu acho que primeiro por preconceito. O Brasil ainda tem um ranço machista, o futebol ainda é colocado como um esporte de homens e com isso tudo leva tempo. O voleibol foi assim, o basquete feminino foi assim e o futebol, talvez pela expressão que tem nos Estados Unidos, na Suécia, em países bastante desenvolvidos e que dão oportunidade ao futebol feminino, nós em breve estaremos diminuindo o preconceito e vendo que o futebol feminino é bonito, é alegre, é técnico, é competitivo e que pode também trazer grandes entretenimentos e participação. Eu acho que primeiro precisamos vencer o preconceito e acho que tem que ser colocado desde a pré-escola, escola, enfim, começando aos 8, 9, 10 anos, que as escolas também promovam o futebol feminino, porque só assim encontraremos talentos precoces, longe da estigmatização do futebol feminino não ser potencialmente de mulheres femininas, né? E isso vai trazer, eu acho que, grande resultado. Lá nos Estados Unidos eu participei, eu já vejo com grande êxito o futebol feminino. E eu fui um dos incentivadores do futebol feminino, porque quando a Paula, nossa Magic Paula, era do Centro Olímpico, nós promovemos uma emenda lá para a formação do campo de futebol lá, que é dedicado ao futebol feminino, campo sintético. Então, acho que temos muito que avançar, temos grandes jogadoras, a Marta é um exemplo desse, mas precisamos trazer isso desde o mais tenro momento das meninas, mostrando que ele é harmonioso e que ele é realmente feminino. Antônio Moreno, quer comentar? Um abraço à Alda, Marco Antônio. Eu tive a oportunidade de ser diretor de futebol feminino do São Paulo Futebol Clube em 2005, na época do saudoso Marcelo Portugal Gouveia. E eu tive a oportunidade de viajar ao estado em todos os jogos que tiveram com as diversas equipes, né? O futebol feminino, na minha opinião, ele deveria ser inicialmente, porque ninguém se desloca para assistir um jogo do futebol feminino sem seus familiares. Primeiro, não tem mídia, não tem nada, não tem nem atração para nenhum patrocinador. Então, eu acho que deveria ser obrigado, começando ou no Campeonato Brasileiro, ou então no Campeonato Estadual, a ser obrigado uma preliminar do futebol masculino. Aí existem duas contrariedades quanto a isso. Primeiro, falam dos vestiários, que é uma questão de adaptação, vestiário feminino. E segundo, falam que o campo vai ser estragado se tiver um jogo anterior ao jogo oficial. Eu acho que essas duas premissas não são válidas, eu acho que são premissas que podem ser ultrapassadas e acho que esse seria um meio das torcidas se acostumarem e se começarem a torcer, inclusive, principalmente quando o jogo começa um pouco mais tarde, chegar antes de começar a assistir o futebol feminino. Aí você cria dentro da torcida as ídolas, né, do futebol e você consegue desenvolver. Sem isso, eu acho que vai ser muito difícil. É lógico que tem a formação nas escolas, tudo lá. Até, por exemplo, eu gosto muito que minhas filhas jogam, né? Jogam lá no clube e jogaram. Uma delas até jogou na seleção brasileira, universitária, tudo. E eu gosto muito de futebol feminino, sempre gostei. Eu acho que a solução seria fazer a preliminar dos grandes jogos.
Só um comentário, achei importante destacar que hoje quebrou-se muito o preconceito daquele pai, daquela mãe que não queria que sua filha jogasse futebol. Isso foi uma vitória da sociedade brasileira. Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos e meio, eu pergunto para ela o que ela prefere, se é brincar de boneca com o pai dela ou jogar bola, ela dá no mesmo, ela faz os dois. Então é o pai também e a mãe quebrar esse estigma de que seu filho, se é o menino joga bola, se a menina brinca de boneca ou joga vôlei. Eu tive só, minhas filhas têm hoje 32 e 34, 2 filhas. Com 11 anos, elas me ligam, pai, nós estamos aqui, podemos comprar uma caneleira? Eu falei, com 11 anos, eu falei, o quê? Caneleira? Nós queremos jogar futebol. Então, é um negócio que realmente quebrou, né? Porque tudo começa na base da pirâmide da prática, mas foi bem colocado. Também não adianta chegar como handball, que é um dos esportes mais praticados do Brasil, e num nível profissional não tem uma competição atrativa, como, por exemplo, em países europeus, a própria Espanha, que tem no handball um grande esporte profissional. Então, o futebol feminino precisa de um projeto profissional com calendário, com formação de jovens atletas e o mais importante, cultura. Como o Marco falou, você não vai da noite para o dia fazer com que as pessoas amem futebol feminino, mas você tem que investir ao longo de décadas, porque a mulher hoje é 51% da população brasileira, mais de 35% dos lares, né, são sob comando das mulheres, e o futebol, pelas pesquisas todas, mostram que a mulher gosta de futebol, num nível menor que os homens, mas muito mais do que há 10, 15 anos. O público hoje, 30%, 40% dos estádios é de mulheres, né? Lembro quando era garoto, uma mulher entrava no estádio, era um negócio absurdo, vaiava, né, tal. Era incrível. Hoje não. Então a história do meu filho, uma escola com currículo também americano, ele era primeiro grau, eu perguntei para ele, filho, qual é o melhor jogador da sua classe? Ele virou para mim e falou, uma chinesa. Era uma chinesinha que jogava, eu fui ver, jogava muito, jogava melhor que os meninos, uma seriedade absoluta. Então isso pode mudar, eu acho que vai mudar. Você que falou nos Estados Unidos, eu costumo ver lá campeonatos, eu liguei a televisão, tinha lá 2 seleções estaduais pela televisão. Num jogo de futebol, 2 seleções. E já me disseram que o futebol vamos dizer assim, é o esporte para as adolescentes, para as moças, os pais nas escolas, porque os outros querem aquele futebol de maluco deles lá, não é? Aquelas com basquete e tal, e elas preferem jogar futebol. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês, para a gente encerrar, que está na hora. Vem lá do Antônio Lopes da Silva Júnior, ele é de Franco da Rocha, no estado de São Paulo. Pergunta, a adaptação do calendário ao estilo europeu poderia ajudar a aumentar a arrecadação dos clubes? Bom, eu sou um cara que bato contra isso, e alguém vai entender isso um dia. O futebol brasileiro tem um calendário anual há século. Nós não podemos mudar alguns hábitos, porque o jogador de futebol tem uma vida muito dura. Eu vi o Muricy falar que Dia dos Pais, nós nunca tivemos isso, né? E o futebol é realmente muito perverso em relação ao trabalho e o seu calendário local, para todo mundo. O jogador de futebol quer ter férias de janeiro, férias de verão. O calendário europeu é assim por causa do verão, as pessoas curtirem o verão e as férias escolares. Então você imagina um jogador de futebol brasileiro e o público, a gente viajando no dia 28 de dezembro tem rodada. Em qualquer lugar do mundo tem rodada. Na Alemanha pela neve não tem, mas na Espanha tem, na França tem, na Itália tem. Então eles jogam todo o tempo. Eu queria ver alguém achar passagem para Salvador para jogar dia 3 de janeiro. Para 3 de janeiro. Hotel em Salvador, em Recife, para Rio de Janeiro, para jogar dia 3 de janeiro. O jogador de futebol, aqui nós somos um país cristão, na sua maioria, curte o Natal. O jogador de futebol quer passar o Natal e o fim de ano com a sua mãe lá em Alagoas, lá no seu reduto. Ele não vai mais ter isso. As crianças estudam e têm férias de verão. Eles não podem ter férias em junho, porque as crianças estão na escola. Então nós vamos desestabilizar famílias por conta disso. E quem trabalha em futebol, como eu trabalhei 32 anos, sabe quão valioso é você ter o Natal, o Ano Novo e ter as férias de janeiro. Eu acho fundamental isso na vida do profissional de futebol. Nós vamos copiar quem? 4, 5 países que fazem isso na Europa? Nosso calendário precisa disso? Antigamente era porque o êxodo dos jogadores quebrava o campeonato nacional. Bobagem, bobagem. Há países, a Rússia tem calendário anual, o Japão tem calendário anual, alguns outros países têm calendário anual. Acho que nós não precisamos, não é isso que muda o futebol brasileiro. Só vai mudar uma prática absurda de jogos em época inoportuna para nós, fora a temperatura.
Gente, nós vamos encerrar. Agradeço demais a participação de todos. Vereador Marco Aurélio Cunha, Amir Somoge, Antônio Moreno Neto, deputado Guilherme Campos, Rubens Figueiredo, nosso companheiro de Espaço Democrático. Nós estamos encerrando mais esse debate do Espaço Democrático. Agradeço então a participação também dos militantes e simpatizantes do PSD, que reuniram grupos para acompanhar o debate em todo o Brasil, além das pessoas que nos acompanharam individualmente. Uma boa noite a todos, até o próximo debate.